Muito bem, então vamos lá falar desse tema complexo, né? Que é a difícil tarefa de trabalhar em equipe. Gente, não é fácil trabalhar em equipe, ainda mais quando a gente trabalha com pessoas que são diferentes da gente, não é? No trabalho, na igreja, enfim, às vezes a gente não consegue escolher a equipe com quem a gente vai trabalhar, nem sempre é possível. E mesmo às vezes naquelas equipes que você vai trabalhar com seu melhor amigo, muitas vezes você descobre, digamos assim, um aspecto daquele seu amigo que não bate com o teu, né? E às vezes as coisas não começam a não funcionar. É muito comum isso de acontecer, né? Porque quando você está no ambiente de amizade, você não tem um compromisso com o resultado, você não tem um compromisso com uma entrega. Quando você passa a fazer parte de uma estrutura, de uma organização, como no caso a igreja, ou às vezes no trabalho também, né? Você já tem cobrança, né? Você já tem uma expectativa de resultados, né? E aí quando surge aquela pressão, cada um reage de uma forma diferente e muitas vezes você acaba conhecendo um aspecto que você não conhecia daquela pessoa, né? Então é importante aprender a trabalhar bem em equipe, né? Definindo algumas coisas que eu anotei aqui que facilitam este processo, né? Ele evita algum estresse, né? Porque quando tá todo mundo bem, aí é tranquilo, todo mundo amigo sempre se dá bem, a coisa acontece, né? Mas e se as pessoas não são necessariamente amigas ou há uma diferença muito grande de estilo, né? Como é que você administra tudo isso, né? Inclusive no próximo vídeo eu vou compartilhar um pouco com vocês de como acontece no conselho, né? Ou pelo menos a minha vivência com um dos meus irmãos lá, né? A gente carrega uma responsabilidade bastante grande, somos bastante diferentes um do outro, mas a gente tem aprendido a trabalhar juntos e eu queria compartilhar depois um pouco do sistema presbiteriano, né? A sabedoria do sistema presbiteriano. No entanto, uma equipe, ela em geral, ela funciona sempre igual, né? Dentro da administração a gente estuda um pouco desse comportamento das equipes de trabalho, né? No ambiente presbiteriano, né, uma equipe ela sempre tem a mesma estrutura, a gente tem mantido assim, né? Então, uma presidência, vice-presidência, alguns é um coordenador, tesoureiro, secretário, mas sempre em 3, né? Para que haja, então, ali aquela equipe responsável, né, por fazer as coisas acontecerem, né? Mas eu vou trazer alguns aspectos aqui que são importantes, tá? A primeira coisa que vocês precisam pensar é definir como vai ser o processo de comunicação. O que eu tenho acompanhado muitas vezes, até dentro da igreja, mas não só na igreja, fora também, é que muitas equipes não combinam direito como é que elas vão se comunicar. E aí a tecnologia, ela ajuda, mas ela atrapalha, né? Então eu vou dar exemplo, né? Muitas vezes a gente vê algumas equipes que têm reuniões intermináveis por WhatsApp, né? Nunca termina, né? O assunto fica sempre postergando, né? Ou alguém manda uma mensagem e ela espera uma resposta imediata e aquela pessoa não pode responder naquele momento por N circunstâncias e as coisas acabam acontecendo sem aquela pessoa estar junto e depois a pessoa acaba se sentindo excluída, né? Ou, por exemplo, você espera uma resposta imediata e a pessoa não te dá aquela resposta, né? E aí vem o azulzinho da discórdia, né? Você fica olhando, poxa, ele viu e não respondeu, né? Que desconsideração comigo, né? Então, esse desalinhamento do processo de comunicação, ele muitas vezes traz problemas que poderiam ser evitados, né? Ou seja, vocês podem começar definindo assim, tá, como é que nós vamos trabalhar? Né? Como que vai ser? Né? Que tipo de assunto a gente decide no WhatsApp? Que tipo de assunto a gente decide apenas numa reunião presencial? Né? A mesma questão, né? Muitas vezes se você está numa equipe de 5, né? E de repente tem 2 lá que vivem fazendo as coisas por conta e deixam os outros 3 ou 3 fazendo por conta e deixam 2 isolados, né? Sem saber o que está acontecendo. Né? Então é importante definindo esse processo, né? Assim, é algo que vocês podem conversar, seria bom vocês falarem, tipo, como que a gente vai trabalhar no aspecto da comunicação. Mas é algo que dificilmente vocês vão conseguir resolver na primeira conversa, né? O importante é ir monitorando, porque à medida que o trabalho vai seguindo,
vocês já podem identificar essas dificuldades e colocar na mesa. Eu falei, gente, ó, eu acho que não está funcionando desse jeito, como que a gente poderia fazer para melhorar, né? Então, vocês sabendo que isso é uma etapa de uma construção de equipe, fica mais fácil de vocês serem proativos para consertar e evitar que esse tipo de coisa se torne um problema mais grave lá na frente, né? A segunda questão é o processo decisório, né? Como que as decisões são tomadas, né? Isso é algo complicado, porque a gente vê que nem sempre há unanimidade, né? na tomada de decisão. Nem sempre todo mundo concorda com o mesmo rumo, né? E aí eu vou falar também, o sistema presbiteriano é um sistema baseado em voto, né? E muitas vezes alguém é vencido, né, numa votação. E não é fácil, muitas vezes, você ser vencido, porque você tem certeza daquilo, você acha que aquilo é o melhor e eventualmente ninguém concordou contigo. Então, assim, mas ainda assim, né, vocês têm que combinar como que vai ser esse processo de decisão, né? Se alguém discordar, como que vai ser o tratamento? Vai ser sempre na base do voto? Muitas vezes, por elegância, olha, se não tiver unanimidade, a gente não vai, né? Mas isso também traz seus problemas. Então, assim, como que vocês vão trabalhar isso, né, dentro da equipe de vocês? Acho que esse é um aspecto bom para conversar, combinar, né? Assim, principalmente se você for vencido num debate, você não se magoar, né? Porque, enfim, foi vencido, faz parte, né? Outra coisa é a questão de forma de cobrança, né? Forma de cobrança, isso é um outro problema. Às vezes as pessoas não sabem cobrar, né? Não sabem ouvir antes de falar, né? Então, uma coisa importante para vocês combinarem é como que vocês vão cobrar uns aos outros, né? Então, definir datas, definir prazos. Olha, podemos combinar para tal data? Sim, podemos, né? Vamos sempre combinar um prazo. Se você não entregar no prazo, o que você espera que eu faça, né? Como que a gente pode te cobrar? E aí a própria pessoa diz lá, não, se eu atrasar, pode me cobrar de tal e tal forma, né? Então, pelo menos já fica combinado, que não vai ser algo estranho, né? Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas nem ouvem direito, né? Isso é uma coisa também que é importante sempre procurar entender, perguntar antes de sair achincalhando a pessoa, né? Escute, a gente tinha um prazo, né? Você não entregou, aconteceu alguma coisa e tudo mais, né? E dá a opção da pessoa se explicar e eventualmente colocar um argumento que pode ser razoável, né? Às vezes não também, né? E aí ok, se não há um argumento razoável, você pode, olha, a gente precisa de você, precisamos saber se quer continuar ou não, porque a gente está dependendo de você. E trabalho em equipe é um trabalho de cumplicidade, não é? É um trabalho que exige confiança, né? Se você diz que vai fazer uma parte, cada um vai fazer uma parte, às vezes se um não fizer a parte dele, o todo não sai, né? Então é importante todo mundo compreender o seu papel dentro de um trabalho em equipe. E isso é o último aspecto que eu ia colocar, atribuições de papéis, né? Então, se você vai ter um projeto, uma atividade, um culto, por exemplo, quem que vai fazer o quê, né? Como que vocês vão se dividir em termos de tarefa, né? E todo mundo, é importante no fim de uma reunião saber exatamente. É importante saber se todo mundo entendeu, né? É engraçado, ter um filme chamado Iwo Jima, né, que é a batalha ali na Segunda Guerra Mundial entre os japoneses e os americanos, e eu achei interessante que ali os japoneses eles tinham uma forma de garantir que quem recebeu a ordem tinha entendido, né? Então o capitão lá, o oficial dava a ordem e o subalterno tinha que repetir a ordem para o oficial de forma a garantir que houve um entendimento, né? Ou seja, no fim da reunião, por exemplo, é sempre bom recapitular o que foi combinado, né? E para que todo mundo saia dali ciente do que tem que fazer, né? Então, assim, trabalhem isso também, né? Então, como vai ser o processo de comunicação, como vai ser a atribuição de papéis, quem que vai ficar responsável pelo quê, como que vai ser o processo de decisão de vocês, né? E como que vai ser as formas de cobrança um do outro, né? Como que vocês vão combinar de se cobrar em caso de precisar, né? Lembrando sempre, né, do fruto do espírito, né? Mas assim, em especial de ouvir um ao outro antes de sair batendo na cabeça do irmão lá, tá certo? Nós vamos ver agora a questão dos conflitos, o jeito crente de resolver conflitos, tá certo? Um abraço então, pessoal, até mais.